Ciclista brasileira que foi atingida por carro em alta velocidade fala pela primeira vez sobre o acidente. Brasileiro da Filadélfia, que estava desaparecido desde o dia 3 de janeiro, é encontrado. Imigração. Nos últimos 5 meses, Estados Unidos deportaram o maior número de imigrantes ilegais dos últimos 10 anos. Califórnia amplia projeto que oferece plano de saúde gratuito para imigrantes sem status. E com várias tempestades de inverno ao mesmo tempo no país, autoridades alertam para o aumento da mortalidade por causa do frio intenso. Isso significa que a população está mais vulnerável ao frio intenso, que cada vez mais é uma séria ameaça à vida. Olá, muito boa noite. A gente abre essa edição do Jornal Américas no Ar com uma reportagem exclusiva. Uma das brasileiras que foi atropelada por um carro em alta velocidade enquanto pedalava em grupo no sul da Flórida fala pela primeira vez com uma equipe de jornalistas sobre os momentos de pânico vividos naquele dia. Ainda em recuperação, Jordana Lira contou para a repórter Carla Marinho como tem lidado com os traumas do acidente e com a espera pela melhora dos amigos que seguem internados. As lembranças do atropelamento ainda machucam mais que os ferimentos e escoriações que marcaram o corpo da brasiliense Jordana Lira, de 42 anos. O barulho do acidente, o farol do carro da mulher vindo na nossa direção, eu ver o Diego sendo arremessado contra o vidro foi assim uma coisa muito impactante. E depois disso tudo, aquele silêncio, você não conseguia escutar a voz de ninguém, eu gritava para ver se alguém respondia de fato. Foi assim horrível, foi assim assustador. Eram dela os gritos de desespero registrados no vídeo do acidente. Essa é a primeira vez que Jordana conversa com uma equipe de televisão brasileira sobre o que realmente aconteceu naquela manhã de sábado, quando o grupo de ciclistas foi atropelado por uma SUV prata no trecho do Gulf Stream, em Delray Beach, na Flórida. Graças a Deus, por um reflexo, eu consegui puxar minha bicicleta para a esquerda, então o retrovisor do carro dela bateu no meu cotovelo, tá muito machucado. Com a queda, eu rolei por cima desse ombro, tive um corte fundo na perna, que ficou uma parte exposta, bati a testa, ralei aqui, mas isso não é nada em relação ao que aconteceu com um dos meus amigos que ainda estão no hospital. O Diego está se recuperando da cirurgia, ele teve fratura na bacia e no fêmur. E graças à cirurgia dele deu tudo certo, mas sem previsão ainda de alta. E ainda o casal que está precisando ainda de atenção, né? O reflexo rápido para desviar do carro e a boa recuperação física de Jordana pode ser creditado ao histórico da brasileira como atleta profissional. Além de fisioterapeuta por formação, no início da carreira ela foi vice-campeã brasileira de boxe e depois que trocou o ringue pelo tatame, conquistou o bicampeonato sul-americano e o bicampeonato mundial de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos. Mas depois do acidente, ela luta contra outro adversário, o trauma. Que esse acidente sirva para realmente conscientizar as pessoas. Conscientizar que isso é um estilo de vida, a gente só quer poder praticar o nosso esporte em segurança, só isso. A gente segue as regras, a gente usa equipamento de segurança, a gente usa lanterna, a gente anda na mão certa. Mas uma fatalidade dessa não teria como evitar, porque como a gente evita uma pessoa invadir uma faixa na contramão e sair arrastando todo mundo. Então isso foi realmente uma imprudência muito grande que quase acabou com a vida de nós 4. Mais que um hobby, para a maioria, o ciclismo é um estilo de vida, ainda mais aqui na Flórida, onde o clima proporciona o ambiente ideal para o esporte, praticamente o ano todo. Eu tive uma oportunidade de vida nova, então, assim, espero do fundo do meu coração que isso mude, sabe? Que isso mude aqui na Flórida, porque é um estado que é propício para a gente praticar esporte, né, fora, que a gente tem um clima bom, então que a gente possa realmente aproveitar para conseguir viver o nosso estilo de vida.
Bom, dos 8 feridos nesse atropelamento, 3 brasileiros ficaram em estado grave e continuam internados no Delray Medical Center. Segundo uma nota do hospital, a Kelly se recupera bem após ter sido retirada do coma induzido. O marido dela, Ricardo, continua em coma e o Diego, que sofreu várias fraturas ósseas, teve uma cirurgia bem-sucedida e também se recupera. Agora a gente entra no assunto imigração, que tem perturbado muitos moradores daqui dos Estados Unidos, que estão se reunindo para pressionar o governo para tomar decisões que garantam a segurança da fronteira e dos requerentes de asilo. Na cidade de Nova York, centenas de pessoas se reuniram na região de Lower Manhattan na segunda-feira em uma demonstração de apoio a cerca de 1.500 famílias imigrantes que estão sendo despejadas dos abrigos da cidade. É que a partir de hoje passa a valer a legislação que obriga os indocumentados a permanecerem nos abrigos locais por no máximo 60 dias, mesmo que depois disso eles não tenham para onde ir. Os manifestantes pedem mudanças dessa regra, que é exclusiva e não ajuda em nada na chegada desses indocumentados que não têm nem licença de trabalho para se sustentar. Mas o prefeito da cidade, Eric Adams, diz que essa política é necessária porque os abrigos estão sobrecarregados com quase 70 mil imigrantes. E enquanto o governo federal segue sendo pressionado para resolver essa crise de imigração, o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos visitou hoje a região lá da fronteira, ouvindo moradores e autoridades sobre o surto dos imigrantes, fazendo a travessia ilegal que tem prejudicado a economia. Eles pediram mudanças em meio a tanto caos. Eagle Pass, no Texas, tem como motor da economia o comércio. E, segundo os moradores, cada vez mais os problemas de imigração prejudicam os negócios. Angel, que tem como principais clientes moradores do México, diz que suas vendas caíram depois que o governo decidiu fechar uma ponte que liga os dois países. Isso aconteceu semanas atrás, quando a patrulha de fronteira teve que realocar agentes para lidar com a chegada de grandes ondas de imigrantes em outras áreas da fronteira. O presidente da Câmara de Comércio de Eagle Pass diz que o governo não faz nada para ajudar os comércios da região. O prefeito de Eagle Pass, Rolando Salinas, diz que está implorando ao governo para ser ouvido. Nos últimos dias, mais de 60 legisladores republicanos visitaram a fronteira para ver a crise de perto. Hoje foi a vez do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. There is nothing I take more seriously than our responsibility to uphold the law. Estamos trabalhando com outros países da América Latina, incluindo o Panamá, para abordar o movimento de pessoas em todo o hemisfério e continuamos a desenvolver caminhos legais para os imigrantes e consequências para aqueles que não os utilizam, disse Mayorkas em resposta àqueles que pedem ajuda. No próximo bloco, brasileiro da Filadélfia que estava desaparecido desde o dia 3 de janeiro é encontrado. E tem reportagem com os detalhes do programa da Califórnia que oferece seguro de saúde para indocumentados. Hoje, mais de 700 mil pessoas são beneficiadas. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. O brasileiro de 24 anos que estava desaparecido há quase uma semana na Filadélfia e que nós demos a notícia ontem aqui foi encontrado. Lucas Alisson Santos Oliveira é natural de Minas Gerais e está morando aqui nos Estados Unidos há 8 meses. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira, dia 3 de janeiro, quando saiu de casa para trabalhar acompanhado de um amigo também brasileiro. A polícia já havia sido acionada para encontrar os jovens que foram localizados nesta segunda. Ainda não foram divulgadas as informações sobre como os brasileiros estão ou os motivos para esse desaparecimento. Na Califórnia, o sistema que oferece seguro de saúde de forma gratuita para os imigrantes sem status tem se tornado um exemplo a ser seguido. Hoje, 700 mil pessoas são beneficiadas por esse programa social do governo californiano, que segue aprimorando as leis para dar mais segurança a quem vem de outras nações em busca do sonho norte-americano, como nos mostra a repórter Eloá Orazen. Primeiro as crianças, depois os idosos e agora todo mundo. 2024 marca o ano em que todos os imigrantes, mesmo aqueles sem o status legal,
têm direito e acesso à saúde pública na Califórnia. Em 2015, o estado passou a beneficiar crianças de famílias de baixa renda sem documentação. Depois, adultos com mais de 50 anos entraram como beneficiados. Neste ano, o último grupo que faltava, pessoas que têm entre 26 e 49 anos, finalmente passaram a ter a cobertura do programa Medicaid e todas as suas vantagens, inclusive acesso a procedimentos considerados polêmicos, como terapias hormonais e cirurgias para a ressignificação de sexo. Autoridades locais estimam que a expansão custará 1,2 bilhão de dólares nos primeiros 6 meses e mais de 3 bilhões de dólares anuais a partir de então. Os gastos com o programa medical são de 37 bilhões de dólares por ano e representa a segunda maior despesa do orçamento da Califórnia, perdendo apenas para os gastos em educação. O anúncio da expansão da cobertura do Medicaid para todos os imigrantes ilegais foi feito quando a Califórnia anunciou uma arrecadação recorde de impostos, ultrapassando todas as estimativas. Mas agora que o programa sai do papel, o estado tem de lidar com um rombo de 68 bilhões de dólares no orçamento. Com a mudança, 700 mil pessoas passam a ser beneficiadas no estado, que divide opiniões. Por um lado, há quem defenda o fim deste programa para proteger os cofres públicos. Especialistas, porém, garantem que esta cobertura diminui a desigualdade e poupa dinheiro público a longo prazo, uma vez que muitos imigrantes ilegais não recebem prevenção ou tratamento antes de ocorrências médicas se tornarem graves. Eu costumo dizer que tudo é saúde. Habitação é saúde, educação é saúde, não é só médico e... Tudo acaba tendo impacto no seu corpo. É uma questão de tempo. E essas condições de vida muito difíceis, dos latinos em particular, ao longo dos anos, vai mudando a saúde deles. Eles podem chegar nos Estados Unidos com um nível de saúde razoável, porque são jovens, conseguiram fazer a imigração, mas ao longo dos anos eles começam a piorar o seu nível de saúde. Eu acho que não é só politicagem. Claro que sempre tem um elemento político, mas não é politicagem. Eu acho que isso é uma necessidade, é um anseio dos imigrantes. E na Califórnia, em particular, isso tem um peso enorme, porque o peso desses imigrantes na Califórnia é muito grande. No Oriente Médio, o grupo terrorista Hezbollah atacou uma base israelense com drones em resposta a uma série de mortes provocadas por Israel no Líbano. Enquanto a guerra segue se intensificando meses após o início do conflito, hoje o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken se encontrou com o premier Netanyahu na tentativa de controlar a guerra em Gaza. Quem nos traz as últimas informações direto de Tel Aviv é o enviado especial da Record, Fábio Menegatti. Olá, boa noite. As sirenes soaram logo de manhã. Era o aviso de mais um ataque aéreo em comunidades do norte de Israel. Essa região tem sido um alvo constante do Hezbollah, grupo terrorista que apoia o Hamas desde o começo da guerra. Mais tarde veio a confirmação de que outros 3 líderes do Hezbollah foram mortos num ataque israelense. Entre eles estava o chefe da seção de drones, Hassan Abed Ismail. Ele comandou dezenas de ataques contra Israel, inclusive o de hoje, a uma base das forças de defesa perto da fronteira com o Líbano. O aumento da tensão no norte de Israel e o temor de que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio trouxe novamente à região o secretário de Estado americano. Depois de percorrer países árabes, Antony Blinken desembarcou ontem à noite em Tel Aviv. Hoje ele se reuniu no gabinete de guerra com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O encontro entre Blinken e Netanyahu acontece no momento em que Israel começa a reduzir as operações na faixa de Gaza, mas isso não quer dizer que a guerra esteja perto do fim. Os combates no sul do território palestino ainda são intensos. Fontes ligadas ao governo de Israel afirmam que o secretário americano se mantém comprometido com a urgência na libertação dos reféns e atento aos planos para a faixa de Gaza no pós-guerra. Os líderes também teriam conversado sobre a volta dos palestinos à faixa de Gaza, condicionada à libertação dos reféns que foram sequestrados pelo Hamas. Fábio Menegatti, para o jornal Américas no Ar. No próximo bloco, tem reportagem especial com as novidades do estado de Nova York para as mulheres grávidas ou que acabaram de ter bebê. Os moradores
trabalhadores daqui dos Estados Unidos começaram o ano de 2024 se sentindo um pouco melhor com relação à economia do país depois de tempos bem conturbados. De acordo com especialistas, isso pode indicar que neste ano a situação como um todo pode melhorar para a população. Segundo um relatório de pesquisa do Banco Central norte-americano sobre as expectativas do consumidor, há pelo menos 3 anos a população não se sentia tão bem com relação à inflação. O Federal Reserve disse que isso se deve a um conjunto de coisas, como a queda dos valores nas prateleiras dos mercados, nas bombas de combustíveis e nas taxas bancárias. Apesar de ainda não ser o ideal, essas mudanças se tornaram bem perceptíveis porque o país vinha cambaleando economicamente, levando os moradores a um esforço grande mês a mês para conseguir sobreviver. Segundo a pesquisa do Banco Central, hoje a maioria dos pesquisados diz ver melhoras no acesso ao crédito e à saúde financeira em geral, o que indica para os especialistas uma boa tendência de crescimento da economia norte-americana que deve se fortalecer neste ano. Há ainda uma expectativa para o final desta semana sobre como vai andar a inflação no país, quando o Bureau de Estatísticas do Trabalho deve divulgar o novo índice de preços no consumidor e produtor. Agora o assunto é a saúde da mulher no estado de Nova York, onde vive uma grande comunidade brasileira. Um estudo mostrou que a Big Apple falhou nas tentativas de tornar o parto mais seguro para as mães negras. De acordo com um relatório, as propostas para reverter as disparidades raciais acentuadas não foram cumpridas, principalmente por 3 motivos: as falhas nos atendimentos dos hospitais, a má qualidade do serviço e os efeitos posteriores desiguais da pandemia. Hoje, em Nova York, as mulheres negras têm 9 vezes mais probabilidades de morrer na gravidez ou no parto do que as mulheres brancas, um número superior à média nacional, que também é de grande disparidade. Nos últimos anos, muitos estados têm tentado mudar as leis e implementar melhoras no sistema de saúde, oferecendo, por exemplo, mais financiamento governamental para doulas e a criação de conselhos estaduais para examinar as mortes maternas. E de olho nesse problema grave, a governadora de Nova York propôs, por exemplo, um novo plano que inclui licença pré-natal remunerada, ausência de copagamento de consultas pré-natais e um sistema para monitorar as cesarianas desnecessárias. Com isso, o estado pode se tornar o primeiro do país a ter leis mais abrangentes para proteger as mulheres na maternidade. Os detalhes com a Carolina Camargo. A proposta da governadora de New York é aumentar em 40 horas o tempo da licença pré-natal remunerada. Esse tempo a mais é para permitir que grávidas possam comparecer a todas as consultas e exames médicos necessários para garantir uma gestação saudável e com menos riscos para mães e bebês. Agora, se essa nova lei for aprovada, New York irá se tornar o primeiro lugar nos Estados Unidos a oferecer o benefício. Pela regra atual, o estado determina o pagamento de 12 semanas de licença maternidade, mas apenas depois do nascimento da criança. Mas Kathy Hochul também quer estender a cobertura remunerada para mulheres após o parto em 1 ano para quem estiver inscrito no Medicaid e no Child Health Plus. Dados divulgados recentemente pelo CDC apontaram um aumento de 3% na mortalidade infantil. Foi o primeiro aumento em mais de 2 décadas. Mulheres negras e latinas são as mais afetadas. A ideia da governadora com essa nova medida, que faz parte de um pacote de ações, é reduzir os riscos de morte em partos em New York. Kathy Hochul também já assinou uma lei que prevê que os serviços prestados por doulas deverão ser cobertos para todas as pessoas que tenham um plano de saúde Medicaid. Além disso, mães que vivem em New York poderão solicitar uma doula, mesmo sem ter necessidade de um pedido médico. Doulas são especialistas que fornecem informações, ajuda e suporte físico e emocional antes, durante e depois do parto. De acordo com a American Pregnancy Association, estudos demonstraram que ter uma doula na equipe diminui a chance de cesarianas em 50% e o tempo de duração de um parto normal em 25%. Para mim, como doula, que atua em Nova York e Nova Jersey já há alguns anos, receber essa notícia é incrível, porque tem esse conceito errado que a doula é um serviço de luxo. E quando o Medicaid abraça esse serviço e oferece para a população, se torna acessível. E já tem muitos estudos que provam que a doula ajuda a diminuir intervenções desnecessárias, cesáreas de emergência, morte materno-infantil, que tem subido a cada ano. E informação é, de fato, o primeiro passo que a gestante, que a família tem que dar em direção a um parto respeitoso, a um parto humanizado. Então, trazer esse serviço para a população vai ser muito importante. Eu acredito que nos próximos anos vai ajudar a reduzir esses números que, no momento, são preocupantes. E
E que a conversa não pare por aí, que a gente possa continuar falando sobre a saúde da gestante, licença maternidade estendida, pós-parto, e que a nossa comunidade brasileira se beneficie disso, já que os índices de violência obstétrica são maiores na comunidade preta e latina, né, desses estados. Então, é super promissor essa conversa. Fico feliz de fazer parte desse momento. Depois do intervalo, tem alerta do clima para as planícies do sul e sudeste do país. E atenção, os Estados Unidos estão registrando um aumento na mortalidade por causa do inverno rigoroso. Com isso, a gente traz dicas de como se proteger diante da queda das temperaturas. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap, tap. Foi. A forte tempestade de inverno que atinge parte dos Estados Unidos afeta milhões de pessoas de ponta a ponta do país. Nas planícies do sul tem nevasca, no sudeste, inundações. O mapa mostra quais áreas estão em alerta para essas condições. São o caso do Novo México, Colorado, Oklahoma, Texas, Kansas, Nebraska, Louisiana, Mississippi e Alabama. Já no norte da Flórida e partes da Geórgia foram atingidas aí por tempestades de vento em regiões como Panama City. Tornados devastadores se formaram e destruíram casas e comércios, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica e fechando as escolas. A expectativa é de que esse mau tempo siga se movendo sobre essas áreas ao longo desta semana. Por isso, atenção aos alertas do governo que são enviados pelo celular, gente. Vamos agora dar uma olhada no nosso mapa, ver essas temperaturas, onde elas estão caindo e onde tem chuva e neve prevista para amanhã em boa parte do país. Olha só, em Boston, chuvarada, assim como em Nova York, onde a mínima fica em 37. O sol fica entre nuvens em Washington, Norfolk, Charlotte e Atlanta, onde a máxima não passa de 48. Na Flórida, a chuva dá uma trégua, mas o sol aparece tímido entre nuvens, previsão de tempo nublado em boa parte do estado. Em Houston, no Texas, também bastante nuvem ao longo do dia e o sol só começa a aparecer mais em San Antônio, com a máxima de 69, uma região aí mais quentinha da fronteira. Já em El Paso, a temperatura cai um pouquinho e o tempo fica encoberto. Em Albuquerque, no Novo México, também temos previsão de sol entre nuvens, assim como em Phoenix, no Arizona. E em Los Angeles, a previsão é de tempo ensolarado, com máxima batendo 62. E em São Francisco, um dia instável previsto, com pancada de chuva ao longo do dia e o sol aparecendo de vez em quando entre nuvens. E agora a gente tem uma reportagem para espantar aquela preguicinha de começo de semana, te motivar e deixar esse cansaço para trás para mexer mais o corpo nesse ano. E quem vai te inspirar a fazer isso é uma moradora de Rhode Island que atingiu um grande marco na sua vida. Ela completou 100 meias maratonas aos 61 anos de idade. Haja medalha para colocar nessa parede. Na casa da Solange Barrington, de 61 anos, o orgulho e a alegria estão evidentes por toda parte. I've got all my medals hanging in the house. You know, it's kind of a reminder of the accomplishment and the fun I've shared with people. Em 2011, ela assistiu pela primeira vez uma meia maratona, mas jamais pensou que correr seria a praia dela. Mas aí eu vi as pessoas de todas as formas, tamanhos e velocidades e pensei que talvez eu pudesse tentar, diz Solange. Pouco depois, Bob, seu querido amigo, morreu em decorrência de um câncer e ela decidiu correr uma meia maratona em sua honra. I thought, I did it. I ran a half marathon. E desde então ela nunca mais parou. Todo dia treinava um pouco, foi ganhando ritmo e se encontrou no esporte que é pesado para muita gente. Correr uma meia maratona consiste em completar 21 quilômetros de distância em movimento. Next thing I knew, I was approaching 90 and I said, gotta get to 100. E a Solange estava lá, cheia de disciplina, apaixonada pela corrida, quando percebeu que já estava perto de completar 100 circuitos. E essa 100ª meia maratona acaba de acontecer, quando ela cruzou a ponte Golden State na Califórnia durante uma corrida. Isso aos 61 anos de idade. I was wearing a 100 tiara. E toda essa história aconteceu em menos de 12 anos. Já foram mais de 1.300 milhas corridas nesses circuitos oficiais, fora os treinos que ela realiza diariamente. I probably
log at least 100 miles training for each one. Embora tudo tenha acontecido por diversão e por uma sensação de realização, a Solange sabe que pode inspirar muita gente a mexer o corpo, principalmente na terceira idade. Muitas vezes você nunca teve oportunidade de fazer um esporte ou mesmo uma arte como a dança, né? Antes dos 70 anos, e aí você vai tendo talvez até mais tempo e vai redescobrindo valores, redescobrindo propósitos. Então, isso é fantástico, porque isso certamente, mexer com o corpo está comprovadamente, é comprovado cientificamente que ajuda demais, não só no físico, mas como na prevenção de problemas cognitivos, de problema de memória, né? Que você reoxigena as células do cérebro, né? E outra coisa, você mantém a massa muscular do corpo. Então, desde que você tenha um acompanhamento médico, uma autorização do médico, você pode fazer sim. E essas pessoas vão começando geralmente aos poucos. Então, você vai correndo um pouquinho, né? E aí você vai descobrindo o novo sabor, né? De poder fazer uma atividade e que te dá um grande prazer, né? A atividade física, ela gera essa serotonina, ela gera esse hormônio da satisfação, então a gente percebe isso. Inspirador, né, gente? É isso aí, todo mundo no seu tempo, mas o importante é mexer o corpo, como nos ensinou essa moradora de Rhode Island. E é com essa reportagem para fazer você levantar da cama cedinho amanhã e sair para a rua correndo que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje. Mas continua com a gente porque vem aí agora mais um episódio da superprodução Jezabel. Uma boa noite e até amanhã.